14 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM nesta segundona com cara de sexta, cara de fim de semana, porque amanhã já é véspera de Natal, os comércios já estão aí cada vez mais aumentando o horário de funcionamento, muita gente já de folga do trabalho, da faculdade, do colégio. E aí, Samara Souza, até às 10, muita informação. Amanhã você vai ficar aqui, né? Eu e mais 5. O resto tudo partiu, Natal. Bom dia, Arthur. Bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Band News Manaus está no ar. Segunda-feira, 23 de dezembro, a gente já está falando da escala especial de Natal, que a gente acompanha a rede Band News. Então, a primeira turma tira folga já no Natal e volta na semana que vem. Aí, na semana que vem, tem a outra turma que vai folgar pro Ano Novo. E o Arthur Coelho, que é só sorrisos nesta redação, vai entrar de folga já amanhã. Amanhã vou entrar de folga. Fica aí o Natal, esse período de Natal, uma semana com a família, mas Ano Novo estou aqui. Benja me agradece. Ainda vai comprar carne, né? Para carne, para fazer um jantarzinho. Os últimos quitutes aí pro Natal. Exatamente. Aproveitar, né, Arthur? Aproveitar que hoje você passou também na rotatória do Armando Mendes, já viu a rotatória praticamente liberada com um trânsito bom. Um trânsito bom, diferenciado naquela região da rotatória do Armando Mendes. De fato, a rotatória foi alargada, né, e dá para passar até 3 veículos de uma só vez, pelo que eu percebi. E ainda falta a questão de estética, acho que ainda vão colocar alguma outra coisa, mas a parte principal da via já está pronta e melhorou bastante o trânsito para quem sai da Zona Leste ou para quem sai da área central e segue em direção à área do Distrito Zona Leste pela rotatória do Armando Mendes. Presente de Natal, né? Presentão de Natal. Via, né? Mas ainda vai ser inaugurada, como você falou, ainda faltam alguns ajustes, né? Sim. E a Prefeitura deve entregar definitivamente até o fim do ano ou início do ano que vem, mais tardar, para que a população possa utilizar realmente aquelas áreas que deram tanta dor de cabeça, tanto a rotatória da Suframa quanto do Armando Mendes. E a Constantino Neri ainda tem alguns problemas na chegada da construção do viaduto, mas naquela entrada da Avenida São Jorge, o trânsito é um pouco bem melhor, mais tranquilo para quem segue em direção à zona oeste da cidade. A gente segue até às 10 da manhã, você participa, nosso WhatsApp é o 993-519370, 993-519370, as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, pesquisando Band News Difusora, você encontra rapidamente e interage conosco. Estamos ao vivo na nossa página no Facebook, eu e Samara Souza, seguimos até às 10 com muita informação para você, você confere os destaques deste bloco. A movimentação de passageiros nos principais terminais da cidade, as informações com Cindy Lopes. Neste Natal, mais de 25 mil pessoas devem sair de Manaus com destino a municípios do interior do estado. Os principais lugares escolhidos pelos manauaras são Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Presidente Figueiredo, além de municípios da região metropolitana. Para coibir as irregularidades e garantir a segurança dos passageiros, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas deu início à fiscalização em pontos fixos e volantes nas saídas de Manaus. Principais atos cometidos por jovens infratores são envolvimento com tráfico de drogas, roubos e furtos em Manaus. Os detalhes com Alex Ferreira. Mais de 70% dos menores infratores dos centros socioeducativos de Manaus são ressocializados e voltam às ruas longe da criminalidade. A informação é do levantamento da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas do Tribunal de Justiça do Amazonas. Dos 75 adolescentes alcançados pela extinção ou progressão da medida, 17 rescindiram. A maioria dos adolescentes tem envolvimento com tráfico de drogas, roubos e furtos na cidade. Os centros socioeducativos de Manaus são da Guimar Feitosa, senador Raimundo Parente e a internação feminina. O governo do Pará anuncia pela terceira vez novo prazo para a conclusão da obra da ponte do Rio Moju. Agora o acesso deve ser reativado na segunda quinzena de janeiro de 2020. A ponte sobre o Rio Moju desabou após ser atingida por uma balsa em abril deste ano. 2 caminhões teriam caído sobre o rio no momento do acidente. Mais de 31% do valor mensal pago na conta de luz são de
tributos. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, os impostos e os subsídios embutidos nas contas pesam mais de 40% no bolso dos brasileiros. Entre as causas desse valor, a pasta aponta a crise hídrica e a capacidade reduzida de armazenamento de água. Política, com Rosiane Carvalho. 8h20. Agora as informações de política com Rosiane Carvalho, que também já está nesse clima de uma licença aí, né? Podemos dizer assim, do fim de ano, Rose? Bom dia. Férias. Bom dia, Arthur. Uma férias. Bom falar com você de novo. Desde sábado de tarde você não responde as mensagens no WhatsApp. Dei várias figurinhas, vários memes, nenhuma... Tomou chá de sumiço. Então, porque sábado à tarde foi um dia um pouco complicado, difícil para a família brasileira, mas a gente está recuperado já. Tá certo. Rose, a gente começa aqui repercutindo a fala do governador da última sexta-feira, em que ele fez uma entrevista coletiva. Ele, inclusive, rebateu o prefeito de Manaus, Arthur Neto, ao afirmar que a Polícia Militar executou 17 pessoas em operação. A gente tem, inclusive, esse áudio, vamos acompanhar agora. É uma declaração irresponsável e eu não vou permitir que a minha tropa seja desrespeitada. O policial que está na rua é o policial que está ali no fio da navalha para garantir a tranquilidade das nossas famílias. E a polícia vai continuar com o rigor necessário para combater a criminalidade. E eu não vou permitir que ninguém ataque a nossa tropa, os nossos policiais, dessa forma. Aí, como é que você avalia essa fala do governador do estado, Rose? A gente vai falar um pouco mais sobre a saúde, né? Mas como você puxou esse assunto aí, que foi o final da coletiva e mostrou aí um rigor maior na fala do governador Wilson Lima e a tensão que está na relação entre ele e o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, que no dia anterior tinha repercutido nacionalmente uma entrevista que ele deu para a Rádio Difusora, acusando aí de aquela operação no Crespo, que terminou com a morte de 17 pessoas, 3 adolescentes, um de 14 anos, né? E ele disse que aquilo ali foi uma ação da polícia para beneficiar uma determinada facção em detrimento de outra, né? Eu acho, Arthur, que a fala desses dois homens públicos é equivocada, né? Tanto a do Arthur Vigílio quanto a do Wilson Lima. Eu acho que há questionamentos a respeito daquela ação que poderiam e deveriam ser respondidos por meio de uma investigação, como qualquer caso que a gente já vem falando aqui há vários programas, né? Há várias colunas, como qualquer caso de homicídio no Porão do Alemão, como qualquer caso de homicídio em condomínio de luxo na Ponta Negra, né? Casos como esses são casos de grande repercussão, ação policial, ela não tem que ser criminalizada, mas tampouco santificada, né? É preciso ser investigado como qualquer questão, ter todos os questionamentos respondidos para o bem da imagem da própria polícia. Eu acho que tem que ser dessa maneira. Então, nenhuma acusação inquestionável, né? Como o prefeito Arthur Vigílio faz, ele fez uma acusação, ele fez questionamentos, fez acusações, né, diretas e sérias, a partir do convencimento dele. Mas ele é um homem público, né? E aí acaba expondo. Eu imagino que eu não entendi a fala dele, embora seja acusatória, não entendi como algo grave que coloque toda a corporação sob suspeição. Mas, de toda sorte, é uma acusação séria, forte, né? Como é do perfil dele também falar. Como também não cabe isentar sem pedir e exigir que as investigações apontem esclarecimentos a respeito disso. Eu acho que fica uma grande interrogação muito negativa para todos nós, né? Sim. Em relação a essa ação que aconteceu no Crespo. E durante essa coletiva, Rose, o governador também falou sobre a situação do Hospital Francisca Mendes. Você fez alguns questionamentos para ele, a gente tem inclusive o trecho do áudio do governador falando sobre essa situação. Governador, 2 perguntas. Diante do quadro que o senhor e o diretor do Francisca Mendes colocaram aqui para gente, o senhor julga necessário fazer alguma alteração de nomes, criação de uma força-tarefa, enfim, algo que vocês tenham pensado nesse sentido? A outra pergunta é que eu queria saber se o senhor pode garantir hoje, agora, que a partir de hoje nenhuma criança mais morre no Amazonas em função de um mau atendimento ou não atendimento adequado na saúde. Mas o que eu posso dizer
é que o Estado está fazendo tudo que está dentro da sua capacidade, dentro dos seus limites, para garantir atendimento, principalmente a essas crianças que estão numa situação bem complicada, estão ali numa situação de doença que precisam de uma cirurgia de imediato, que é o caso da cardiopatia congênita. Com relação à mudança no governo, e é importante que se diga isso, todo secretário é sujeito a ser demitido. Basta ele ser nomeado para ter a certeza de que ele vai ser, de que ele pode ser a qualquer momento exonerado. Eu não estou pensando nisso, ainda não discuti, ainda não falei sobre essas questões, mas com relação a um gabinete para cuidar dessa situação, a gente se reúne com muita frequência. Eu tenho um grupo que trata da questão da saúde, inclusive tem uns 2 meses que nós montamos um grupo para tratar só sobre a questão do Francisca Mendes, e tudo que está acontecendo agora é resultado desse planejamento. Respondeu aí os seus questionamentos, Rose? Bom, a resposta poderia ser sim ou não. Para mim foi mais não do que sim, né? Na minha interpretação. Mas vamos remontar aí o que aconteceu. O que aconteceu para que o governo chamasse essa coletiva na sexta-feira foi uma série de informações negativas, colocando aí mortes, né, de crianças, 29 crianças cardiopatas, numa fila aí para cirurgia, um levantamento feito por uma associação, que repercutiu na mídia local, depois repercutiu na mídia nacional e teve 3 dias aí de jornal nacional, né? Acho que em função disso, o governo, sentindo esse peso dessa mídia negativa, chamou uma coletiva e, em função disso, criou uma expectativa para uma resposta. Uma resposta para quê? Qual é a resposta que você cria? Qual a expectativa que você cria quando chamou uma coletiva depois de tantos problemas? Que o governo vai falar como vai resolver de forma imediata o sufoco, o desespero dessas pessoas que estão na fila. Eu não estou com minha filha na fila da saúde, no entanto, me sinto também, assim como toda a população, inquietada, né? Você quer respostas para que isso seja resolvido. Eu acho que é isso que está pairando, né? Então, é essa expectativa que é criada. A resposta do governo veio com informações de demandas para o futuro, né? Com orçamento para 2020, que há uma previsão de investimento que não houve no governo anterior. Eles colocam uma previsão de 45 milhões de investimentos, que no governo anterior foi só de 5 milhões, de novos convênios para atender mais serviços e ampliar isso nessa área da cardiopatia, né? A ampliação de oferta de cirurgias no Francisca Mendes, o conserto aí de alguns equipamentos que não estavam funcionando naturalmente, né? Foi conserto, aquisição de outros. Então, que em função da falta deles, alguma coisa não estava funcionando bem. Claro que a fala tentou colocar aí no lado mais positivo. Mas o que há nesse pano de fundo também são ações judiciais e ações midiáticas contra o governo do Estado, né? E nesse sentido, acho que as respostas elas não trazem uma assertividade, uma contundência que o problema requer, Arthur, né? Assim, quando o governo fala que usou cerca de 1 milhão proveniente de recursos oriundos de uma decisão judicial, né, para adquirir equipamentos, né, de hemodinâmica, de procedimentos cirúrgicos na ecocardiologia, né, que é um exame que é preciso para fazer qualquer cirurgia. Aí ele fala que esse recurso veio de 1 milhão proveniente de recursos que estavam presos por decisão judicial e foram liberados. Aí você vê que há também na mídia circulando recursos para patrocinar programas de TV, né, da empresa que o governador trabalhava, que é um valor muito maior que esse. Então, para a população, esses dados não fecham, né? Essa peça não encaixa e continua uma imagem muito negativa diante de informações de morte de crianças, né? A fala que foi colocada por um diretor do Francisca Mendes, uma fala muito técnica, e que também não traduz bem para as pessoas o que o governo de fato está fazendo para alterar de forma imediata isso, né? Doutor Mariano Terrazas, né? Um outro dado que eu acho complicado, que já é de vários outros momentos negativos para o governo, é o governador Wilson Lima assumindo sozinho essa bronca, né?
ele é o escudo de tudo que acontece em ruim, né? Anteriormente, em outros governos, em outras gestões, a gente vê o principal gestor, que é o chefe do executivo, né, seja governador, prefeito ou presidente, cobrando do seu ministro, seus secretários, uma ação ou trocando, né, a sua equipe quando acha que essa ação não está dando respostas efetivas. Mas não é isso que a gente vê no governo Wilson Lima, né? É sempre a imagem dele que paga um alto preço diante de todos esses problemas aí, né? Sem dúvida. Parte desses problemas, de verdade, são herdados de outras gestões. Mas tem um ano de governo e a gente não pode mais cobrar de outros governantes, tem que cobrar de quem está nessa função, né? A população não vai fazer essa associação também. Então, acho que o governo precisava compreender tecnicamente, por meio da comunicação, que uma resposta é necessária para a população, né, em função desse serviço que está causando na impressão das pessoas essa morte dessas crianças, mas precisa também, o governo também precisa dessa resposta. Se a imagem se consolidando, ela vai ser usada né, pelos adversários de uma forma muito ruim no futuro para eles, né, no presente e no futuro. Sem dúvida. E essas cerca de 700 pessoas, entre adultos e crianças, que estão nessa fila de espera de cirurgia cardíaca, não vão aguardar até o ano que vem, né, para receber esse tipo de equipamento, para fazer essa cirurgia, como essas previsões, né, futuras, né, como foi colocadas, elas tinham que ser colocadas como prioridade para agora, né? Isso, Arthur, são questões emergenciais. Então, quem tem o filho nessa lista ou quem está acompanhando o sofrimento dessas famílias agora por meio da mídia, quer essa resposta, né, mais imediata. Olha, eu estou fazendo isso, a partir de agora eu vou cobrar dessa minha equipe para que nada mais aconteça, não aconteça esse registro negativo em função de uma ação, uma ação inadequada, uma omissão do Estado, uma falha de equipamento, né, diante de outros dados que a gente vê. Um equipamento que foi adquirido por 1 milhão agora, porque destravou na justiça, mas ao mesmo tempo o governo tem dinheiro para investir num programa da empresa que o governador trabalhou anteriormente. Isso é ruim para a imagem do governo, né? Será que ninguém aqui eu e nem você somos os mais inteligentes não para perceber isso? Está circulando, né, com a população. Então, acho que essa resposta aí não é, acho que complica ainda, não facilitou a vida do governo, não. Agora, Rose, a gente muda aqui de assunto para falar sobre confusão no Partido dos Trabalhadores e parece que envolveu até acusações de agressão. Como é que foi isso? Arthur, semana passada a gente falou daquela definição dos cargos para o Diretório Municipal do PT, lembrando aos nossos ouvintes que é o Diretório Municipal do PT que passa por todas as definições, né, conversas, articulações para a construção da eleição de candidaturas, enfim, de alianças para a candidatura em 2020. O PT tem como pré-candidato a prefeito, um nome que aparece bem nas pesquisas, o Zé Ricardo, que é um dos protagonistas, dos grupos protagonistas dessas confusões que a gente tem acompanhado internamente internas do PT, né? Então, a gente falou na semana passada da definição dos campos, dos cargos para o Diretório Municipal, né, de uma aliança que foi feita naquele momento da eleição municipal entre o Valdemir Santana e o Zé Ricardo, e na hora de consolidar, né, essa aliança, a definição de cargos, o grupo do Zé Ricardo não ficou com as vagas que gostaria nesse diretório municipal. A gente pode citar aí entre as quais acho que a Secretaria de Finanças, que é a Tesouraria, né? E a vice-presidência, que a expectativa era que nos 2 últimos anos de mandato, né, alguém do grupo do Zé Ricardo assumisse essa presidência aí. Então, a gente registrou que foi uma pernada, interpretado como pernada. O Thiago Medeiros até estava acompanhando a coluna, que é o filho do Valdemir Santana, e disse que vai cumprir, sim, né, o acordo e tudo mais. O que chegou no final de semana é que aquela reunião não teve só a discussão verbal, né? Ela foi às vias de fato. O grupo do Zé Ricardo fez aí uma carta que está circulando nas redes sociais, e nessa carta aí eles falam que a briga foi complicada depois da discussão verbal, né, em relação a essa quebra de acordo, e que o deputado estadual, o presidente estadual do PT, Sinésio Campos, partiu para cima de um outro membro do PT, que é do grupo do Zé Ricardo, né?
Aí eles acusam aliados do Sinésio de trancar a porta da sala onde ocorria essa reunião, e que o Sinésio teria determinado uma outra pessoa dele a agredir pessoas do lado aí do Zé Ricardo. Então, assim, a confusão foi às vias de fato, né? Acho que eu tentei ouvir aqui pessoas do lado do Sinésio, eles não colocam que foi dessa maneira, não, foram só agredidos, eles também agrediram verbalmente, que os ônibus se acirraram lá, não teve, a porta foi trancada por outros motivos, porque alguém tinha pego um celular e aí fecharam só depois que o celular aparecesse de novo. A coisa foi feia, né, pelo que eu estou ouvindo aqui de todos os lados, não estava lá para colocar o que aconteceu de fato, mas eu acho que toda essa confusão, né, além das discordâncias, da pernada e agora esse ponto de agressão, né, física, mostram que a guerra está deflagrada. Eu acho que agora não tem mais dúvidas, né, Arthur? E Sim. Eu acho que é um campo cada vez mais minado para a candidatura do Zé Ricardo, né? Assim, a gente vinha falando da dificuldade, né, que ele com certeza ia enfrentar. Eu acho que essa dificuldade ela cria aí uma proporção muito maior, ao ponto de que eu ouvi aqui, aliados do Valdemir Santana e do Sinésio Campos, a seguinte frase: nome do Zé não passa nas prévias. Essa frase, eu acho que é uma frase muito forte, a pessoa não quis falar em on, ela falou em off, extremamente irritada com tudo que está acontecendo. Mas eles avaliam que uma pessoa que quer construir uma pré-candidatura para o executivo não pode agir, ele ainda fala assim, como esse cara está agindo. Esse cara é o Zé Ricardo. Zé Ricardo. Né? Ele não participa na hora da confusão, as brigas. Você lembra que eu publiquei até nas redes sociais um vídeo da eleição do diretório estadual, que teve Sim. uma grande confusão, empurra-empurra lá? Eles colocaram lá que foi gente do Zé Ricardo, o pessoal do Sinésio, eu acho que foi gente do Zé Ricardo que começou aquela confusão e tal, quando eles perdem no voto. E o pessoal do Zé Ricardo, claro, que tem a sua leitura contrária a essa questão. Agora, eu acho muito forte essa frase. Nome do Zé não passa nas prévias. Ele é o pré-candidato com maior densidade eleitoral, né, com maior intenção de votos. Se movimenta para construir essa candidatura externamente, que a gente tem feito coberturas aí de seminários, né? O PT Nacional já ficou de olho nessa densidade de votos que o Zé Ricardo tem, mas aqui, né, no diretório estadual, no diretório municipal, a guerra está cada vez pior, né? Não tem pacificação. Teve um dia desse uma reunião, que eles tiraram fotos juntos e tal, mas acho que não serviu não para amenizar os corações, esse clima de Natal, não. A gente vai acompanhar também essa situação e trazer os detalhes aqui ao longo da nossa programação. Agora, Rose, para a gente finalizar, hoje tem o último exclusiva desse ano. O convidado de hoje é o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, né? Estará conosco às 16h. Isso mesmo, a gente vai entrevistar o presidente da Assembleia, Josué Neto, convidamos nossos ouvintes a participarem, a enviar suas perguntas, ela vai ser transmitida ao vivo pelo Facebook, então a gente pode ler ali as perguntas no horário, e também vamos ter a participação especial de um jornalista convidado, do jornal A Crítica, Luciano Falbo, que já foi editor e repórter de política e hoje é o editor do Caderno de Cidades. Ele vai participar também dessa entrevista, fazendo perguntas aí para o presidente da Assembleia a partir das 16h da tarde, na 93.7, aqui nessa estação. Exatamente. Você e Thaís Gama também vão entrevistá-lo, e o ouvinte que quiser acompanhar, acesse o nosso Facebook, a nossa página Band News Difusora. Vamos ter a transmissão ao vivo. Quem não puder acompanhar hoje, vai poder acompanhar a qualquer momento após as 5 da tarde, né, quando a gente vai publicar na internet também. Rose, a partir de hoje, férias? Pois não, só depois das 5 horas da tarde. Ah, sim. Mas um bom descanso para você também. Feliz Natal para os nossos ouvintes aqui pela parte da manhã. Nós retornamos no dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro, então. Boas férias para você. Feliz Natal, um próspero ano novo, tudo de bom e até janeiro. Até janeiro. Tchau, tchau. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado.
Band News FM. Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Chegou o Bradesco Saúde Efetivo Manaus. Um plano para empresas a partir de 3 pessoas, feito especialmente para Manaus. Com uma rede dimensionada e de qualidade e com a melhor relação custo-benefício do mercado. Aproveite! Fale hoje mesmo com o seu corretor ou vá a uma agência Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre, com você. Por que apostar na Mega da Virada? Primeiro, porque o prêmio é de mais de 300 milhões e não acumula. Se não acumula, vai sair se você acertar 6 números. Se não, se você acertar 5 números. Se não, 4 números. Haha, mas esse prêmio vai sair sim. E pode ser pra você. Então já sabe. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul pra marcar a sua Mega. Mega da Virada. Prêmio estimado em mais de 300 milhões e não acumula. Aposte pela internet ou em uma lotérica. Já pensou? Agora em Manaus, 8 horas 42 minutos, 8h42 na capital amazonense, 18 minutinhos para as 9 horas da manhã. Muito bom dia para você acompanhando a Band News Difusora FM, tanto pelos 93.7 quanto pelo aplicativo Mano, o aplicativo Band Rádios, nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br, e tem também a nossa live pelo Facebook. Acompanhe a nossa programação, não tem desculpa, onde quer que você vá e onde quer que você esteja, se mantenha muito bem informado, claro, na nossa companhia. Faltando um dia para o Natal, o comércio varejista espera aquecer as vendas, principalmente em termos de renda para o setor. A projeção é que o crescimento seja de 5%. As vendas devem superar os registros do ano passado, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas. Agora informações ao vivo da redação sobre as cheias dos rios, a cheia dos rios. Detalhes com Tawane Costa. O Rio Negro está em processo de vazante ao longo de grande parte da sua calha principal, apresentando variações de cotas normais para o atual período do ano, segundo o CPRM. No Porto de Manaus, a subida nas últimas semanas foi de, em média, 4 centímetros por dia, apresentando cotas altas. O Rio Solimões, em toda a sua extensão, também vem apresentando cotas altas para o período do ano. Em Humaitá, o Rio Madeira está em processo regular de enchente. Nosso ouvinte sempre atento dizendo, Samara, faltam 2 dias, é hoje e amanhã, Natal é só na quarta-feira. Acho que só contaram com a veja. O pessoal já acha que Natal é no dia 24. Mamãe todo ano me pergunta isso, gente. Normal, tranquilo. Então, faltam 2 dias para o Natal. Uma carga de cigarros contrabandeados é apreendida durante a Operação Boas Festas em Santa Teresina, no Tocantins. De acordo com a PM, havia 20 caixas grandes com 19 mil maços de cigarros e ainda uma quantia em dinheiro. Durante o depoimento, um homem confessou que tinha comprado os produtos em Araguaína e iria revendê-los em Tocantinópolis. Ele foi preso em flagrante por contrabando. As agências bancárias devem abrir em horário especial de atendimento amanhã, véspera de Natal. Hoje, os atendimentos funcionam normalmente. Os bancos abrem às 9 e seguem até às 3 horas da tarde. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, os estados com diferença de horário em relação a Brasília, como é o caso do Amazonas, os bancos vão funcionar no horário local de 8 da manhã, de 8 às 10 horas da manhã. Então, fique atento, quem tem alguma pendência bancária, tem que ir no banco, não pode resolver
num caixa eletrônico, deve se atentar aí para o horário. Amanhã funciona de 8 às 10 da manhã. Band News. Tempo. Tempo nublado, continua tempo nublado na capital amazonense, o sol tentando sair, mas entre muitas nuvens, temperatura de momento de 25 graus, com sensação térmica também de 25 graus e a umidade relativa do ar está em 100%. Segundo a Climatempo, a previsão para esta segunda-feira, antevéspera do Natal, é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e à noite, mas permanece aqui a quantidade, eu acho incrível, que se isso cair de uma vez só, vai prejudicar muita gente e principalmente as pessoas que moram em área de risco. A previsão é de 35 milímetros de chuva. Ontem, com aquela chuva que caiu na madrugada e manhã de domingo, já causou transtorno na zona norte da capital, com Sim. deslizamento de barranco, pessoas feridas. Imagine 35 milímetros de uma só vez. A gente espera que isso seja aí parcelado durante toda esta segunda-feira. A temperatura máxima não deve passar dos 31 graus nesta segunda em Manaus. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Vamos falar de trânsito, começando pela Avenida Altaz Mirim, no sentido rotatório do São José. Quem sai da Camapuã, da Altaz Mirim, da Avenida Itaúba, enfrenta uma retenção por conta de uma ocorrência de trânsito no sentido rotatório do São José. Passando um pouco do DB da Altaz Mirim, quando tu já percebe essa movimentação intensa e esse congestionamento devido a uma ocorrência, a gente ainda não sabe do que se trata, se tem algum veículo em pane mecânica, se foi algum acidente. O fato é que está registrado e tem congestionamento. Passando deste trecho, já na altura do Tancredo Neves, pegando parte do São José, o trânsito melhora. Próximo ali do Shopping Grande Circular também tem uma pequena retenção. Alameda Cosme Ferreira, trânsito limpo, trânsito livre no sentido centro e no sentido bairro. Tem uma pequena retenção na chegada da rotatória do Coroado. Costuma, nesse horário, geralmente ter um trânsito mais intenso, mas devido férias, pessoal não está indo trabalhar, né? Alguns pegam justamente essas Tem gente já férias. feriando a partir Feriando, de hoje, né? 25 mil pessoas saindo da cidade. Olha, quero dizer que o ponto facultativo Estado e Prefeitura é só amanhã. E tem muita gente que começou a feriar a partir de hoje. Exatamente. E isso, obviamente, reflete no trânsito e, por conta disso, a gente percebe um trânsito melhorado, digamos assim. Na área da Zona Oeste, a Avenida Brasil, na altura da Compensa, tem problemas na Avenida Oscar Borel e nessa área de feira do Mini Shopping também tem movimentação intensa. Nosso ouvinte, o Naldo, falando aqui, trânsito aqui pela região central, Constantino Nery, Luiz Antoni, até o momento tranquilo. Graças a Deus, ainda termina a mensagem dizendo graças a Deus. É o que a gente observa aqui pelo mapeamento, começa a se formar neste momento retenção na área em obras da Avenida Constantino Nery, ali no cruzamento com a Avenida São Jorge. Mas nada assim que prejudique tanto a via. Normal para o horário, uma vez que está sendo feito ali fluxo e contrafluxo, sentido centro-bairro e bairro-centro. Então, atenção, condutor, é só nesse ponto também da Constantino Nery. Passando esse ponto, o trânsito segue normalmente até a área central, como nosso ouvinte falou, trânsito ainda tranquilo, até a rua Luiz Antoni, até a área central, o condutor não enfrenta mais nenhum problema. Nosso outro ouvinte estava falando exatamente dessa situação lá na Grande Circular, na Altaz Mirim, perguntando o que era que estava acontecendo por lá. Ele mandou uma mensagem de voz e é realmente uma ocorrência, como o Arthur já citou, uma ocorrência que aconteceu na Avenida Altaz Mirim. Então siga com atenção e ainda com paciência, condutor, para quem sai da Camapuã ou sai da rotatória do produtor e segue pela Altaz Mirim, sentido bairro centro, ali no começo ainda vai se deparar com esta ocorrência que está deixando o trânsito ainda paradinho por lá. Agora, 8 horas e 48 minutos, a gente abre o programa de hoje falando sobre desistências no estudo. A gente tem os detalhes ao vivo da redação com o nosso repórter Guilherme Guedes. No estado do Amazonas, mais de 20.500 alunos desistem de estudar e quase 11 mil são reprovados, segundo dados da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, referente ao ano de 2018.
Os dados revelam que a Zona Sul de Manaus é a maior com o índice de reprovação, contabilizando quase 3 mil alunos reprovados. Já a zona com maior número de abandono escolar é a Zona Leste, com 4.550 alunos. No levantamento é apontado que os alunos fazem parte principalmente no ensino médio. Esse estudante, que não será identificado, conta que reprovou por um descuido. Foi por falta mesmo, eu não me interessava muito pela escola. Eu reprovei no primeiro ano do ensino médio porque eu não gostava muito de ir para a escola, não. Eu gostava mais de ficar balançando. De acordo com o balanço do Fundo das Nações Unidas para a Infância, em todo o país, cerca de 3,5 milhões de alunos reprovaram ou abandonaram a escola em 2018. A SEDUC informa que em 2018 o número de reprovação foi maior no sexo masculino, com 6.507 alunos contra 4.402 do sexo feminino reprovados. Manaus com céu nublado, 25 graus é a temperatura. Obrigado pelas informações, Guilherme Guedes. Lembrando que esses dados, a gente fala de 2018, a gente está no fim de 2019, é porque foi lançado nessa última semana, né, os dados de 2018, porque é assim, eles lançam do ano passado no ano seguinte. E faltou aí, por parte da SEDUC, dizer o que está sendo feito para diminuir esse número de evasão escolar, né? Que tipo de projeto, que tipo de trabalho, principalmente quando se fala de ensino médio, qual é a preparação da escola para esse jovem que vai ingressar no mercado de trabalho a partir dos 16 anos, né? Como aprendiz legal, como menor aprendiz, como falam. E faltou isso, né? Que tipo de projeto? Uma vez também que esse ano vimos a situação absurda de um coordenador de escola pedindo para uma aluna que estava com o filho dentro da sala de aula, pedindo para que ela se retirasse. Isso leva também à desistência. Muitas meninas que infelizmente engravidam mais cedo, sem planejamento, acabam desistindo de estudar para cuidar dos filhos. E uma situação como essa que vimos neste ano, eu acho que não faz parte do projeto para ir contra a desistência aí de muitos alunos. Felizmente, mais cedo, como esse aluno comprovou agora, desistir por besteira, que ele não quis estudar mesmo e quis ficar sem fazer nada. E a presença dos pais é muito importante nessa hora. Com certeza. A família é muito importante nessa hora para estar pelejando com o filho para não desistir de estudar. Eu lembro que eu tenho um sobrinho em casa que ele reprovou, meu irmão sentou com ele e nunca mais ele quis saber de ficar reprovado, porque muitas coisas foram tiradas dele, muitos benefícios, né, brincadeiras, saídas, né, principalmente o videogame que ele gosta, e ele se tornou um aluno exemplar, gosta de matemática, de física, adora. Então, a importância dos pais nessa hora. Tem muitas vezes que os pais trabalham, não têm essa oportunidade de estar junto com o filho, e aí o filho acaba desistindo. Olha, Samara, o depoimento pessoal, né, eu sou de uma família de quase 10 irmãos, né? Família pobre, né? Meu pai não terminou o ensino médio, minha mãe não terminou nem o ensino fundamental, né? E questão de pobreza não quer dizer nada. Não quer dizer nada que você, eu vou desistir, não tem isso, não tem aquilo. Trabalhei desde os meus 15 anos com a minha avózinha lá, carregando aquele carrinho de perfume da Avon. Vendendo o extrato, né? Exatamente, aquele charisma, né? Não existe mais. Então, é isso. E você citou um exemplo interessante, um mau exemplo, né? De um professor expulsando a aluna porque ela estava com um filho, né? Essa aluna que deveria receber esse incentivo, continue, né? Você engravidou, você teve filho, mas continue, não desista, porque o caminho é esse, é o estudo, é você concluir, é você se formar no ensino médio, numa faculdade. E o tipo de incentivo foi outro, foi um anti-incentivo para que essa pessoa saísse da sala. Isso desanima, obviamente, a pessoa com certeza não vai querer voltar para o colégio, não vai querer voltar pelo constrangimento que ela passou no momento de querer estudar, de querer mudar de vida. Então, eu acho que precisa de um conjunto, obviamente, não somente do governo do estado, do município, governo federal. Né? Dinheiro na educação tem. O Brasil é um dos que mais investe em educação. Agora falta planejamento nesse investimento que é feito na área da educação. Agora, Manaus, verdade, é isso. A gente tem que repensar, né? Esses assuntos todos que aconteceram neste ano, venda de drogas, bandidos armados, alunos armados, não só aqui na capital, como no interior do estado. Isso faz com que outros alunos desistam porque aquela escola é violenta, porque aquilo está acontecendo. E, enfim,
É uma situação complicada onde o Estado deve, né, ser mais efetivo para que os alunos não desistam de estudar. É um desafio muito grande, acredito nisso, mas é um desafio que pode ser vencido quando se tem estratégias e programas voltados para o jovem, tanto na capital quanto no interior do estado. Porque no interior também é outra situação, né? O jovem desiste porque tem a cheia, porque tem a seca, porque não tem transporte, porque para chegar no seu colégio ele tem que andar um bom trajeto a pé, descalço, porque tem lama, aí tem que lavar no rio, aí tem que pegar um barco, aí quando chove não tem isso, não tem aquilo. Então a gente fica pensando nas séries de dificuldades que o estado do Amazonas vive por causa de logística, e isso faz com que o jovem se afaste cada vez mais da escola. Então é preciso se criar programas e projetos para atrair cada vez mais o jovem para a sala de aula. A ressocialização, ainda falando de jovens, mas agora aqueles infratores. A ressocialização tem dado jeito. É uma realidade na maioria dos jovens infratores. Quem traz os detalhes é o Alex Ferreira. Mais de 70% dos menores infratores assistidos nos centros socioeducativos de Manaus são ressocializados e voltam para as ruas longe da criminalidade. De acordo com um levantamento da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Tribunal de Justiça do Amazonas, TJM, dos 75 adolescentes alcançados pela extinção ou progressão da medida, 17 reincidiram, ou seja, cometeram alguma infração novamente. A maioria dos adolescentes que cumpre as medidas tem envolvimento com o tráfico de drogas e com roubos e furtos na cidade. Quando eu entrei no crime, eu tinha 13 anos mais ou menos. A curiosidade de fumar maconha foi o que me ajudou a me aproximar da droga. Os centros socioeducativos de Manaus são da Guimar Feitosa, senador Raimundo Parente e a internação feminina. Com a extinção da medida, Mel Salles, já maior de idade, retornou ao convívio social longe da criminalidade. Quero aproveitar a oportunidade para dizer obrigada a essas pessoas e dizer para eles que, no meu caso, não foi em vão. Estou estudando uma profissão, visando um futuro melhor. O titular da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, juiz Luiz Cláudio Chaves, compara o baixo índice de reincidência dos menores com o caso dos presos adultos. Veja, se no sistema socioeducativo o índice de reincidência está em torno de 20%, 22% ou 30% em estados como São Paulo e Minas Gerais, e o sistema prisional é 70%, então a coisa vai piorar reduzindo a idade penal, né? Basicamente isso aí eu acho que podia fomentar esse debate. A Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do TJM realiza audiências diretamente nos centros de detenção desde o ano passado. O atendimento é feito aos socioeducandos e suas famílias pelas equipes multidisciplinares da Vara e das unidades de internação. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, pensando em perspectivas para a prosperidade do brasileiro em 2020, o que podemos esperar das principais variáveis macroeconômicas? O que eu posso dizer, Felipe, é que em 2020 a macroeconomia vai ajudar, sem euforia, mas soprando a favor. Peraí, porque isso é importante para a sua prosperidade financeira em 2020. Então eu quero repetir, em 2020 a macroeconomia vai ajudar, sem euforia, mas soprando a favor. A gente já começou a ver isso em 2019. Em 2019, nós tivemos no terceiro trimestre, na comparação com o segundo trimestre, uma expansão da atividade agropecuária de 1,3% de crescimento. Nós tivemos crescimento da indústria em agosto, tivemos crescimento da indústria em setembro, metade aproximadamente de todos os setores da indústria já estão em crescimento, assim, claro, um movimento claro de crescimento. A própria Confederação Nacional da Indústria espera um crescimento positivo para a economia industrial brasileira, para o lado industrial da economia brasileira esse ano. O comércio está crescendo também, o comércio vem crescendo todos os meses, desde junho, consistentemente. O setor de serviços deve ter uma expansão, está com uma expansão nos últimos 12 meses, findos agora em setembro, uma expansão já de 0,7%, talvez a gente encoste em 1% de crescimento para os serviços em 2019. O PIB a gente sabe está crescendo, o Produto Interno Bruto, a soma de
todas as riquezas, produtos e serviços gerados ao longo do ano está crescendo. Dados do IBGE para o terceiro trimestre de 2019 mostram um crescimento de 1,2% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Quer dizer, no geral, a gente pode dizer que a macroeconomia vai ajudar. O atual governo, se é verdade que tem uma série de coisas boas ainda para entregar e para fazer com relação às suas promessas de campanha, tem feito uma coisa bacana, que é reduzir o déficit fiscal, aquele rombo do governo que vinha gastando, que em 2018, por exemplo, gastou 120 bilhões de reais a mais do que arrecadou, possivelmente vai zerar esse rombo em 2020. Quer dizer, então a macroeconomia vai soprar a favor, vai ajudar na nossa prosperidade radical, naquela prosperidade que vem da raiz para a nossa vida financeira, e cuja fórmula nós temos aqui na nossa Band News FM, que é trabalho, fé no trabalho, juízo no bolso. Band News FM do coração, vamos dar a virada na vida financeira e vamos prosperar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. Nove horas da manhã, 1 minuto. Muito obrigado você que acompanha a programação da Band News Difusora FM nesta manhã de 25 graus, com sensação térmica também de 25 e promete chover, hein? Saia de casa preparado, com seu guarda-chuva, com a sua capa, não seja pego de surpresa. 35 milímetros é a previsão de acordo com a Climatempo. Cerca de 2.500 filhotes de tracajás e tartarugas foram devolvidos à natureza na reserva extrativista do Rio Gregório, localizada no município de Eirunepé. A soltura de quelônios é a última do que representa um importante indicativo da conservação da biodiversidade no local. Os moradores da reserva receberão aí no ano de 2020 uma capacitação com os agentes ambientais voluntários para a construção do plano de trabalho no próximo ano nas comunidades da unidade de conservação. O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus decretam ponto facultativo em todas as repartições públicas nas 2 próximas terças-feiras, 24 e 31 de dezembro, véspera de Natal e Ano Novo, respectivamente. Os serviços essenciais à população na área de saúde não serão afetados. O governo determinou ainda que a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a SEDUC, promova a compensação das horas normais de ensino, se houver necessidade. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, informou neste domingo um assalto em uma unidade militar localizada na fronteira com o Brasil. Segundo o chefe da pasta, o grupo seria da oposição a Nicolás Maduro. Vladimir Padrino afirmou ainda que o assalto culminou com enfrentamentos que deixaram ao menos um oficial morto. Um lote de armas foi roubado. Não deu pro Flamengo, né? Não deu pro Flamengo no Mundial de Clubes. Difícil, né? Eu fiz até um levantamento de dados aqui, Samara, porque muita gente, inclusive, criticou aí, né, a atuação do Flamengo, algumas mudanças durante a tática. Exatamente. E o Flamengo ficou aí com o clube principal do mundo, podemos dizer assim, e pelo título é o clube mais importante do mundo, né? Porque ganhou o Mundial. E o Flamengo se colocou aí como o segundo
melhor time do mundo depois dessa decisão. Ai, nunca Ficou pensei no que eu ia vice. falar isso. Flamenguista sempre zoando com o Vascaíno, que fica na vice. Olha só o Flamengo. Mas gente. foi um vice aí com gostinho de Considerado, vitória. né? Não foi um vice qualquer, foi um vice mundial. Né? Sem dúvida. É isso E teve aí. mais título, né, Samara? Mais um título para o Flamengo. O Flamengo é campeão da Supercopa do Brasil Sub-20, mesmo com a vitória do Palmeiras. O Verdão venceu a partida por 1-0 com gol de Gabriel Silva, mas o rubro-negro havia vencido o primeiro jogo por 3-1. A Supercopa do Brasil Sub-20 é disputada pelos vencedores da Copa do Brasil e do Brasileirão Sub-20. 9h04. Antes da coluna com o Marcelo Seráfico, que já está conosco ao telefone, a gente fala aqui com o repórter Ricardo Chaves, né, que professores da UFAM na mira da ditadura militar. É o que revela documentos do Sistema Nacional de Informação. Os documentos do Serviço Nacional de Informação, SNI, revelam que 7 professores da Universidade Federal do Amazonas foram alvos de investigações durante a ditadura militar. Responsável por espionar e monitorar pessoas no período, o SNI controlou a vida dos brasileiros dentro e fora do país. Em papéis do serviço datados de junho de 1980, os professores são apontados como cérebros de atos dentro e fora da antiga Universidade do Amazonas, hoje UFAM. Havia também levantamentos identificando movimentos de pressão, mapeando líderes, vinculações com sindicatos, partidos políticos, igreja, tendência ideológica e, inclusive, tendo acesso a atividades programadas. O professor da UFAM, Antônio José Vale da Costa, chamado Tom Zé, foi um dos alvos de investigação direta. Ele avalia o atual cenário de redemocratização. Olha, o que a gente viveu naquela época, guardadas as devidas proporções, está começando a se viver agora. Ou seja, o cerceamento da tua liberdade de expressão, censura mesmo que estava imposta aos meios de comunicação, né? O cerceamento de qualquer tentativa de você fazer agrupamento. A professora da UFAM, Ivânia Vieira, também é citada nos documentos. Na época, a docente tinha 23 anos e foi fichada como participante de uma rede que defendia a redemocratização do país. Ivânia relata que, devido à sua atuação, era alertada por colegas. Não tome cuidado, você pode ser isso, você pode amanhecer daquele jeito, mas nós continuávamos até tratávamos os avisos dentro de uma perspectiva menor. A nossa perspectiva maior é continuar em luta. O resgate dos documentos históricos foi publicado pela Associação dos Docentes da UFAM, a DUA, assinados pela jornalista Deise Mello. Um levantamento da Comissão Nacional da Verdade estima que 1.000 pesquisadores foram perseguidos, demitidos ou expulsos durante os 21 anos do golpe militar. Em 2012, a comissão pediu das universidades públicas dados de servidores e alunos que sofreram algum tipo de pressão política. A UFAM foi uma das universidades que respondeu não ter acesso ou dados sobre o assunto. Pensa Manaus. Rotina. Com Marcelo Seráfico. Hoje no Pensa Manaus Rotina, o sociólogo do Departamento de Sociologia da UFAM, Marcelo Seráfico, comenta justamente sobre esses documentos históricos do Sistema Nacional de Informação, SNI. Marcelo, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara e ouvintes. Muito obrigado. Marcelo, como é que você avalia esse cenário que foi imposto aí pelo Sistema Nacional de Informação a professores universitários, a alunos, diga-se de passagem, não somente no Amazonas, mas em todo o Brasil, né? Pois é. Veja só, eu acredito, Arthur, que retomando um pouco da entrevista concedida pelo professor Tom Zé, nós possamos imaginar uma situação em que, para se imporem algumas políticas voltadas para a economia, não é infrequente ou raro que determinados grupos sociais, camadas sociais e classes reivindiquem a possibilidade de constrangimento da liberdade política. Quer dizer, sob o argumento, às vezes, de se impor ou de se criar um ambiente de liberdade econômica, existem pessoas que não veem nenhum problema em aplicar sobre aqueles que discordam dessas suas visões um regime ditatorial, né? Quer dizer, eu nego o direito político do outro para impor
as minhas condições, digamos, de liberdade econômica. Portanto, em situações em que isso acontece, e 1964 foi exatamente isso, é impossível a convivência do que muitos chamam de pluralismo, né? Quer dizer, a convivência conflituosa, indubitavelmente, de várias posições sobre a política e sobre a economia num mesmo ambiente social. Eu acho que o que o Tom Zé fala, e eu acho que esse é um dos grandes méritos da bela matéria da Deise Mello, tem a ver com nos chamar no presente para uma reflexão que, partindo do passado, mostra a atualidade das coisas que foram feitas, então, né? Lamentavelmente, para a atualidade. Nós estamos também vivendo um cenário hoje em que as pessoas que se opõem ao presidente da República em particular e às posições do senhor ministro da Economia e de vários dos membros dos governos têm sido constrangidas sob várias formas. Algumas delas diretas, como aconteceu com 2 jornalistas na semana passada, né, através da fala absolutamente desqualificada e desrespeitosa do presidente da República, mas também através de posições do senhor ministro da Economia hoje, que tem, eu diria que a ousadia de afirmar que os ricos são ricos porque poupam e os pobres são pobres porque consomem. Quer dizer, então tem absurdos que vêm sendo ditos que revelam um pouco dessa ousadia, digamos, autoritária, que talvez não tenha ainda alcançado todas as esferas de governo, todas as esferas da sociedade, mas sem dúvida nenhuma tem dado passos bastante largos. Verdade. Marcelo, estima-se que 1.000 pesquisadores foram perseguidos, demitidos ou expulsos durante os 21 anos do golpe militar. Que sentimento, do ponto de vista sociológico, fica com uma situação dessa? Samara, tem um aspecto do golpe para o qual a gente às vezes não dá a devida atenção. E você está pondo isso, digamos, dando relevância a isso. Qual é o aspecto? É que os 21 anos de ditadura caçaram toda uma geração. Né? Se você imagina que na década de 60 o Brasil experimentava um conjunto de transformações que tinham a ver no campo da economia, com o avanço da industrialização, mas no campo da cultura, por exemplo, tinham a ver com a emergência e afirmação da música popular brasileira, né, com a incorporação de vários elementos da cultura popular no modo como o próprio país se enxergava. A gente estava experimentando um processo através do qual o país criava para si, desde bases populares, uma imagem de si mesmo. Deixávamos de ser a projeção do desejo de algum outro país, de alguma outra nação, e formulávamos, de fato, uma, digamos assim, uma política de identidade, que, claro, tinha seus problemas, mas que tinha a ver também com uma perspectiva de independência vinculada aos horizontes de realização política e social do país. Com o golpe, isso se frustrou, porque todos esses movimentos que tinham a ver com cultura, com posições de política econômica vinculadas, por exemplo, à Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, né? Ou debates fundamentais para a compreensão do país que eram feitos, que ganhavam cada vez mais sistematicidade nas investigações realizadas por universidades, por pesquisadores que tiveram que se exilar ou que foram exilados, caçados e aposentados no início ainda de suas carreiras. A ditadura, de fato, caçou, digamos, um futuro que se preparava no país. E, num certo sentido, ela adiou uma série de debates e de revelações, digamos assim, de realização de possibilidades do país, que só foram reemergir, mas aí já com todo o peso da experiência ditatorial, nos anos 70 e por conta de uma grave crise mundial, o que redundou no que se chamou de transição lenta, gradual e segura. Né? Então, veja, a cassação do direito
realizada pela ditadura sobre pesquisadores, sobre políticos, não é? Sobre, enfim, todos aqueles que não concordavam com os horizontes ditatoriais dos militares, apoiados por civis também, significou também uma espécie de cancelamento de potencialidades do país, né? Significou a negação de várias possibilidades que o país teria de se realizar como um projeto independente, como um projeto relativamente autônomo de sociedade. E era imposta nessa época aí, né, Marcelo, um tipo de pensamento em que de forma alguma poderia ser contestado, né? Aquele que ousasse, digamos assim, contestar essa linha de pensamento, de certa forma seria censurado, seria investigado, né? Nesse documento que está disponível aí no próprio site da ADUA, mostra ali uma série de relatos de pessoas que sofreram esse tipo de censura, né? E vale lembrar que não é apenas na área da educação, né? Teve aí a própria imprensa, também foi censurada, você citou aí a parte cultural, e aí surgiu uma série de, podemos dizer assim, na área da cultura, uma forma de protestar através da música, através da arte, digamos que afloresceu ainda mais essa parte cultural para que houvesse uma resposta diante desse cenário tão terrível aí que o país passou, né? Sem dúvida, Arthur. Veja, são alguns setores-chave da sociedade, porque são aqueles que são mais democráticos, digamos aqueles que compreendem a pluralidade, a diversidade da vida social, que são a imprensa, as artes, as ciências, né? Esses setores se tornam um extremo inconveniente para governos de traço autoritário, né? Não é à toa que eles foram perseguidos e difamados no passado e são hoje, né? Não significa, evidentemente, que dentro desses setores não existam pessoas que apoiem ditaduras ou orientações autoritárias do governo. Não, como nós vemos hoje, existem as pessoas que apoiam, né? O problema está, fundamentalmente, na negação da possibilidade do conflito, né? Do contraditório, porque um regime democrático pressupõe precisamente a convivência desses contraditórios, desses conflitos, né? E não só a convivência, a disputa pública por interpretações de mundo e pela orientação de políticas do próprio Estado, né? Acho que esse é um grande tema, muito importante, porque ele se coloca hoje para nós também, e lamentavelmente, novamente, no campo da cultura, como você bem aponta, né? Quer dizer, a cultura sempre se revela um campo de resistência muito forte, porque é difícil você caçar o sentimento das pessoas. Eu diria que é mais difícil, né? Caçar o sentimento, caçar a disponibilidade delas de se manifestar através da arte ou da expressão estética, não é? Aquilo que sentem, aquilo que experimentam e aquilo que veem. Então, hoje, como ontem, a arte continua a ser, e a cultura continua a ser campo de, eu diria, de denúncia, de crítica, que dificilmente pode ser completamente eliminado. Marcelo, o nosso ouvinte aqui não se identificou, ele questiona o seguinte: interessante que vira e mexe se toca nesse assunto, vocês tocam nesse assunto, a imprensa toca nesse assunto de ditadura. Não seria melhor esquecer? Aí eu questiono também você, mas não seria também importante lembrar para que esse momento não volte para o Brasil, né? Sim, claro, Samara. Veja bem, eu sugeriria ao ouvinte consultar, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha nazista, ou pós-nazista, né? Os alemães, longe de tentarem esquecer, buscaram compreender e tornar a lembrança alguma coisa muito frequente acerca daquele período que viveram. Não para lembrar com saudade, mas para entender como é que se pode chegar a absurdos tão grandes com motivações aparentemente nobres, né? Eu acho que no Brasil nós devemos fazer a mesma coisa. Eu acho muito, inclusive, da possibilidade de retorno do autoritarismo tem a ver com o fato de que se esqueceu o que ele foi.
e de que muitos se esforcem para esquecer. Quer dizer, o impacto dele, que não foi apenas no Brasil, notem. No Brasil nós tivemos a ditadura por 21 anos, mas o Chile experimentou ditaduras, o Uruguai experimentou ditadura, a Argentina experimentou, todos os países da América Central, América do Sul, praticamente, que não se alinharam de maneira muito emblemática com as políticas que estavam em causa na Guerra Fria, quer dizer, ou se alinhavam aos Estados Unidos da América do Norte, ou se alinhavam à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, todos eles experimentaram esses processos. Se nós não entendemos o que se passou e por que se passou, quer dizer, nós, que eu digo, aqueles que nutrem, digamos assim, expectativas democráticas de sociedade, dificilmente teremos condições de fazer frente a grupos, camadas e classes sociais que postulem reiterar esse tipo de política e de prática, né, de negação do outro, de violência contra o outro, né, de brutalidade contra aquele que discorda. Então, eu acredito que é muito importante lembrar. Eu entendo o desejo de alguns de esquecer, mas é muito importante que nós tenhamos muita clareza sobre o nosso passado para que nós não esqueçamos os efeitos dele sobre o nosso presente. Sim. Porque esses efeitos é que trazem, geralmente, mais problemas, né, ou problemas passados que se agravam. E, Marcelo, só para a gente finalizar aqui, o nosso tempo já está curto, e tem muita gente que questiona, né? Mas foi no período da ditadura em que se construiu um maior número de pontes, um maior número de estradas. Só que a gente tem que lembrar que a gente não pode iniciar um progresso baseado na censura, na discriminação, no agir contra a sociedade. O progresso, sim, é importante, ele vem. Se de fato isso aconteceu, principalmente nesse período, mérito para a área da infraestrutura, mas isso não pode ser baseado por cima das pessoas, por cima da sociedade que sofreu tanto, e tem documentos que comprovam isso, né? E justamente aqui no Amazonas a gente tem esses relatos de pessoas que foram censuradas, que foram afastadas por conta de agirem contra um pensamento que era imposto naquela época, né? Sim, Arthur. Veja só, esse problema de como nós avaliamos um governo ou um período de governo, ele se coloca sempre, né? Qualquer governo terá estatísticas para mobilizar em seu favor, né? E qualquer opositor pode mobilizar também estatísticas contra o governo. Então, como é que a gente pode fazer uma avaliação mais ampla? Ora, compreendendo o sentido do conjunto das políticas que foram adotadas pelos governos. Quer dizer, se essas políticas asseguraram, e aí as nossas sociedades têm alguns critérios que já vêm de longa data, né? Dois critérios fundamentais têm a ver com as ideias de igualdade e de liberdade. Então, a gente pode, por exemplo, imaginar que para avaliar um governo, eu posso estabelecer como critério saber se ele assegurou liberdade política profunda, substantiva, quer dizer, não apenas realização de eleições, mas participação, mobilização, organização popular, né? E também liberdade econômica. Mas liberdade econômica não entendida apenas no sentido da possibilidade de uma pessoa fazer um negócio, sim, mas no sentido de as pessoas terem acesso às condições econômicas que lhes convertem em cidadãs. Quer dizer, trabalho, direitos sociais, não é? Que permitam o acesso a uma vida digna, que é um critério, inclusive, utilizado no mundo, o da dignidade humana. Então, veja bem, considerando esses aspectos, a ditadura foi devastadora para os trabalhadores. Quer dizer, quando ela acaba com arroxo salarial, né, com enormes denúncias sobre corrupção. Ela constrangeu, como você bem mencionou, vários segmentos da sociedade que discordavam das posições que adotava. Portanto, ela foi altamente prejudicial para o país, né? Mas, de novo, o grande debate é em torno do critério, e não de um ou outro aspecto da realidade. Sem dúvida. Marcelo, nosso ouvinte aqui não se identificou também, final de telefone 2743, parabenizando pelo seu comentário, dizendo aqui que esse tipo de assunto sempre tem que estar em destaque. Isso sim traz luz para os debates.
Muito obrigado, Samara. Obrigado ao ouvinte. Eu concordo com ele. É muito importante nós debatermos essas questões. E eu diria até, Samara, que quanto mais inquietante, mais desconfortável a questão, mais debate ela merece. Eu acho que esse é um desafio que todos temos que assumir como cidadãos, de lidar com os temas difíceis da nossa realidade, de modo a que a gente possa ter algum esclarecimento sobre eles e, o que é muito importante, tomar decisões, fazer escolhas de preferência racionais, bem pensadas. Marcelo Seráfico está conosco todas as segundas-feiras, trazendo um pensamento com que a gente faça, com que a gente pense fora da caixa cada vez mais. Marcelo, desde já, um Feliz Natal para você, um próspero Ano Novo. Segunda-feira você vai estar conosco ou vai tirar uma férias também? Olha, eu vou sair de férias, mas eu espero poder estar com vocês. Ai, tomara! Tá bom? E eu desejo a vocês, Samara, Arthur e a toda a equipe aí da Band, um Feliz Natal também, um Ano Novo também bacana, com muita saúde, muita alegria para enfrentar as dificuldades e também os bons ventos. Isso mesmo. Obrigado, Marcelo. Bom dia. Bom dia. Sua viagem, com Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo e vamos para a segunda semana da temporada de perguntas e respostas do Sua Viagem. Tô indo pescar a pergunta que você enviou para suaviagem@bandnewsfm.com.br. Hoje eu vou viajar na viagem de 2 ouvintes que querem ir a Maceió, mas em situações bem diferentes. O Marcelo vai estar hospedado com a excelentíssima, os filhos e os sogros num hotel na praia de Ipioca. Já o João vai em lua de mel. O Marcelo, o que vai com a família, vai estar de carro alugado. Já o João, o que vai em lua de mel, diz que não quer tentar conhecer tudo ao mesmo tempo, não. Os dois pedem dicas de passeio. Na região de Maceió, minhas praias preferidas para passar o dia são a ponta norte da praia de Ipioca, que é uma praia de aspecto ainda selvagem e com um mar azul clarinho, onde fica o bar Hibiscos. E a praia da Barra de São Miguel, que tem uma barreira de Recife que torna a praia piscininha até mesmo na maré alta, e onde tem outro ótimo bar de praia, o Praeiro. Mas agora, na temporada, para conseguir lugar nesses bares, tem que madrugar, tem que chegar antes das 9 da manhã. Outras praias para passar o dia são as praias do Francês, a praia do Gunga e a praia de Duas Barras, todas ao sul de Maceió, e as praias da Guaxuma, da Tabuba e da Barra de Santo Antônio, ao norte de Maceió. Dá para ir a todas essas praias em carro alugado, em tour organizado ou combinando o passeio com um taxista. E tem uma terceira modalidade de aproveitar uma viagem à praia, que pelo que eu vejo é a que mais cresce, que é de aproveitar cada dia para visitar o maior número de praias possível num dia só. Para fazer esse tipo de passeio, você precisa pegar um tour ou contratar um bug. Para quem está em Maceió, o passeio desse estilo que está na moda é passar o dia em São Miguel dos Milagres, na Rota Ecológica. Lá você pega um bug que vai fazer paradas estratégicas nas praias mais bonitas para fotografar. Vai por mim? Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme, no cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 9h28, penúltimo bloco do Band News Manaus, não menos importante, muita informação para você. Tempo fechado na capital amazonense, parece que começa a chuviscar, né? Chuviscar em alguns pontos da cidade, chuva forte. Eita, Manaus. Porque como está muito encoberto, fica até difícil da gente ver se está chovendo ou não aqui da nossa janela panorâmica. E a Tawane já dizendo que está chovendo forte.
forte. 35 milímetros, Samara. É muita chuva. É muita coisa. Bom, e a gente atualiza as informações do seu noticiário porque o horário de funcionamento do comércio na área central segue diferenciado. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, hoje as lojas estarão abertas até às 8 da noite. Já amanhã, véspera de Natal, os estabelecimentos comerciais seguem abertos até às 18 horas. A maioria dos shoppings de Manaus deve funcionar no horário de 9 da manhã até meia-noite. Interessante também que os supermercados, né, estão fazendo o famoso viradão, estão indo até depois de meia-noite, fazendo com que o consumidor não deixe para a última hora, mas não tem jeito. Sim. Tem gente que vai deixar para a última hora e tem supermercados que vão funcionar hoje até meia-noite e amanhã não deve passar das 7 horas da noite. O pessoal também merece, né? Os funcionários do comércio de Manaus também merecem passar, né, o Natal com a família. E será divulgada hoje a lista com os nomes dos classificados da segunda chamada do programa Bolsa Universidade 2020. Os classificados devem entregar a documentação necessária no período de 6 a 8 de janeiro, de 8 da manhã às 5 da tarde, na sede da ESP, localizada na Avenida Professor Newton Lins, Bloco D, Parque das Laranjeiras. A lista com os documentos está disponível no edital do programa. Após chuva, parte do teto da recepção do Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro, em Porto Velho, Rondônia, desaba. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a queda foi ocasionada por infiltração. O caso aconteceu na madrugada de ontem. A Secretaria ainda informa que ninguém ficou ferido e que a área foi isolada para reparos. E reforçou ainda que não será preciso o deslocamento dos funcionários que trabalham na área afetada. Pelo menos 175 menores de idade foram vítimas de abusos sexuais cometidos por membros da Congregação Legionários de Cristo desde 1941. A denúncia foi divulgada no fim de semana em um relatório elaborado pela Comissão de Casos de Abuso Infantil do Passado e Atenção às Pessoas Envolvidas. Os abusos foram cometidos por 33 religiosos sacerdotes ou diáconos. O relatório foi publicado depois de o Papa Francisco tirar o segredo para denúncias de abuso sexual, um pedido das vítimas que dará maior transparência diante de uma realidade escandalosa que abalou a Igreja Católica. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. A Mônica ganhou uma folguinha, mas já está de volta aqui aos microfones da Band News FM. Bom dia, Mônica. Oi, Barão. Bom dia para todo mundo. A Mônica vai falar hoje sobre os estados que vão atrás dos devedores de ICMS. Conta pra gente, Mônica. Pois é, Barão, estados e secretarias da Fazenda de todo o país já estão fazendo o levantamento das empresas que devem ICMS aos cofres públicos, que declararam, mas que não pagaram o imposto. Como nós comentamos aqui antes, né, mesmo do julgamento, Barão, o Supremo Tribunal Federal interpretou a lei e decidiu que não pagar esse imposto é um crime, com pena de 6 meses a 2 anos de detenção. São Paulo foi um dos estados que já fez esse levantamento, Barão. Até dezembro, 137 mil empresas deviam e não pagavam o tributo. O total da dívida é de 88 milhões de reais aqui em São Paulo. Outras unidades da federação também estão fazendo seus levantamentos, como Mato Grosso do Sul, por exemplo, para ir atrás dos seus devedores, agora com essa espada disponível nas mãos. Quer dizer, ameaçando enviar ao Ministério Público o nome das pessoas responsáveis nas empresas pelo pagamento do imposto. Todos os estados têm devedores contumazes desse imposto, Barão. E a dívida acumulada, em alguns casos, é de bilhões. Quer dizer, quando o Supremo julgava esse assunto, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda divulgou alguns números que mostravam que o calote acumulado no Rio Grande do Sul, por exemplo, Barão, era de 2 bilhões de reais. No Rio de Janeiro, de 1 bilhão. Quer dizer, portanto, agora endurecimento na lei, e isso se junta ao fato de os governos estarem com os cofres vazios. Então você imagina uma lei mais dura e governos mais famintos, vamos dizer assim, por esses recursos. Lembrando que quem não pagou por um equívoco do contador, quem não pagou por algum motivo que não seja um motivo de realmente não querer pagar, é só ir lá conversar, negociar e saldar esse débito e não vai preso, né? Mas, se não, se ficar muito tempo
com essa dívida, os estados vão para cima. Barão, já estão se preparando, faca nos dentes, para ir para cima dos devedores. É assim, né, Mônica? Quando tá faltando dinheiro, não querem nem saber, né? Vão atrás de onde tem, onde podem pegar, e é um pouco essa história agora que os estados estão fazendo, né? Meu pai costumava falar, viu, Barão, que quando você tá com dinheiro no bolso, o casamento tá ótimo, os filhos são felizes. Quando você tá duro, até o cachorro vem, faz xixi no teu pé, é uma coisa horrível. Começa a ter um monte de problemas. E a vida real é assim, a vida dos estados também. Então, só que agora eles estão com essa lei, né, Barão? E é bom a gente ter essa informação, quer dizer, ontem até falei com os advogados que estavam nessa causa. Leis não retroagem contra as pessoas e as empresas, mas esse caso não foi uma nova lei, é uma lei que já existe, é um fato que o Supremo falou, não, este fato é crime, né? Sempre foi crime, então ele está dando o seu parecer. Portanto, realmente as pessoas têm que se preocupar com isso, as empresas têm que se preocupar com isso e ir lá saldar os seus débitos. Tentar, pelo menos, se for possível, né? É isso aí. Mônica Bergamo volta amanhã com a gente nesse mesmo horário. Um beijo, Mônica, até lá. Um beijo, Barão, obrigado. 9h35, 9h35 na capital amazonense. Mais de 25 mil pessoas devem sair da capital amazonense nesse período de fim de ano. Quem tem os detalhes é a Cindy Lopes. No período natalino, as saídas de Manaus ficam movimentadas. A estimativa é de que mais de 25 mil pessoas devam sair da capital com destino aos municípios do interior do estado. As informações são da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, Arsan. Os principais lugares escolhidos pelos manauaras são Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Presidente Figueiredo, além de municípios da região metropolitana. A universitária Caroline Nunes escolheu pegar a estrada e passar o Natal na casa dos avós, em Iranduba. É um lugar muito tranquilo. Eu gosto muito de ir pro sítio porque é uma forma de relaxar, né? E o mais importante, nessa data muito especial que é o Natal, a gente tá com a família, reunir, fazer aquela ceia, aquele almoço. A autônoma Miriam Vieira sempre prefere passar o Natal em Manacapuru, com a família toda reunida. Porque é uma cidade mais calma de que Manaus e porque minha família mora lá. Meus pais, meus irmãos. Eu acho que o Natal tem muito a ver com família. Todo ano nós vamos passar, eu e a família, vamos passar lá com meus pais. Para evitar as irregularidades e garantir a segurança dos passageiros, a Arsan deu início à fiscalização em pontos fixos e volantes nas saídas de Manaus. A chefe do departamento jurídico da Arsan, Evelyn Flores, orienta os motoristas para não serem pegos de surpresa. Eles têm que se respaldar quanto ao cadastro na Arsan, que eles têm que estar regularizados. Outro ponto importante também é verificar a documentação dos passageiros, crianças e adolescentes. Verificar se estão com os pais, se não estão com os pais, se portam o documento de autorização exigido pelo ECA. Fora a parte interna do veículo, a parte de segurança, né, que o veículo tem que estar em boas condições de trafegabilidade, interna, externa, relacionada aos pneus, itens de segurança. As fiscalizações intensificadas vão se concentrar principalmente na rodoviária Engenheiro Ascar Angelim, na ponte Jornalista Felipe Dal e na barreira da M10 com a BR-174. E tome chuva. Tome chuva, bem forte. Eu acho que os 35 milímetros caíram em 5 minutos. Tá caindo tudo agora, né? Pelo amor de Deus. Temos aqui o bom dia da nossa ouvinte, a Silvia Grijó, dizendo aqui, bom dia, Arthur, bom dia, Samara. Aqui já estou apreciando a chuva e tomando meu cafezinho. Desejo a toda a família Band News um Natal recheado de bênçãos divinas, amor, solidariedade, paz, compromisso, humildade, enfim, cheio de amor de Deus. São os meus votos. Silvia Grijó. Que bom, hein? Um abraço, Silvia. O cafezinho deve estar bom, hein? Coisa boa. E o nosso ouvinte aqui, o Antônio, final de telefone 8393, dizendo que chove forte no Parque das Laranjeiras também, nesse momento. E o nosso ouvinte também fez um comentário aqui, ele escreveu um comentário pra gente quando a gente falava dessa desistência dos jovens, né? Da educação, desistir de estudar. Aí ele sobre o professor que expulsou a aluna com o filho. O Antônio também é professor. A sociedade deveria expulsar este professor da rede de educação. Tenho vergonha desse tipo de colega. Sei bem que não é realmente fácil se lecionar com a presença de crianças, mas sei também que é possível. Já tive, inclusive, mães com filhos com problemas de saúde mental e pedi ajuda à sala para que todos pudéssemos acolher aquela mãe e a criança. Eu acho que é desse jeito. Não expulsando, né, botando para fora. Não pode, não, porque não pode, são as regras.
Não é desse jeito que a gente vai construir um Brasil melhor com jovens que estão nesta situação, né? Principalmente as mães, as mulheres, porque só cai pro colo da mãe, né? Pai, às vezes a gente nem sabe quem é, mas a mãe é que tem que pegar, acolher o filho e levar para onde quer que vá, inclusive para a escola, para o trabalho. Quantas colegas de trabalho eu já tive nesse decorrer, nessa minha trajetória na área de comunicação, que não tiveram com quem deixar o filho e levar o filho para o trabalho também, tendo que deixar ali na redação, ficar quietinho aqui. E é isso, gente, a gente tem que acolher, não dar patada e dizer não pode ficar por isso mesmo. É triste isso. Sem dúvida. Parabéns à atitude e o comentário do professor. Não se identificou, Samara? É o Antônio. Antônio. Eu sei que é o Antônio, porque não está aqui o nome dele, Parabéns mas eu sei aí que é ao o professor Antônio Antônio que está sempre acompanhando por a essa nossa atitude, né? E de fato não deve ser fácil, né? Você lecionar, ter a criança ali que dá um choro, né? Mas é possível, sim, como o professor falou bem aí. Muito obrigado pela participação. Agora 9h39, a gente volta a falar sobre a situação da saúde no estado do Amazonas. Os detalhes com Maurício Max. O Amazonas enfrenta uma crise na saúde. Nas últimas semanas, maternidades ficaram sem enfermeiros e uma criança cardiopata morreu após ter a cirurgia cancelada porque uma máquina de anestesia estava quebrada. O caso ocorreu no Hospital Francisca Mendes, em Manaus, considerado referência em cardiologia na região norte. Porém, o diretor do hospital, Dr. Mariano Terrazas, disse que o quadro de saúde da criança já era sensível. Ela vai ficar 3, 4 horas com uma máquina coração-pulmão, circulação artificial, e ela tem apenas 3 quilos. Então, um óbito numa criança dessa não é desejado, mas é uma possibilidade de acontecer. Cerca de 700 adultos e crianças estão na fila de espera de cirurgia cardíaca. Em meio à repercussão do caso, o governador Wilson Lima anunciou uma série de medidas para a unidade, entre elas uma parceria com a iniciativa privada. Já temos uma parceria com o Hospital da Criança de São José do Rio Preto, em parceria com uma fundação americana, em que ela vai operar 4 pacientes do estado do Amazonas por semana. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual acompanham o caso e determinaram que o estado garanta o serviço em um prazo de 180 dias. Outras unidades da rede pública de saúde enfrentam problemas. A maternidade Balbina Mestrinho, por exemplo, sofre com a superlotação e a falta de leitos. Uma paciente que não quis se identificar diz que não foi atendida por não estar em situação de emergência. Ela disse que não dava para me ficar porque a maternidade está cheia e ia ocupar espaço de uma outra pessoa que tivesse a mais avançado. Enfermeiros chegaram a paralisar os serviços por estarem há 4 meses sem o pagamento. A Justiça do Trabalho determinou que o Estado restabeleça o quadro de técnicos de enfermagem em todas as maternidades da capital. Arthur Speer, que tem aqui ouvinte tirando graça, tirando onda com o Flamengo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Pro Arthur. Caneta azul, azul caneta. E é só cheirinho. Gabriel, Bruno Henrique e Arrascaeta. Aí ele colocou, mandou um meme aqui que circulou nas redes sociais. Olha aqui o troféu do flamenguista. Aí colocou uma caixa com a marca mundial. E uma centrífuga. Gente, que isso? maldade. Tenha dó. Deixa eu só mostrar uns números aqui pro nosso ouvinte. Opa! Pra ver se ele muda de opinião, né? Vamos lá. Flamengo e Liverpool. Estatísticas de cada clube. Chutes a gol. 18 do Liverpool, 15 do Flamengo. Aliás, chutes, né? 18 do Liverpool, 15 do Flamengo. Chutes a gol. 6 do Liverpool, 3 do Flamengo. Posse de bola, 53% do Flamengo, 47% do Liverpool. Passes, Flamengo teve 671 passes certos. E o Liverpool só teve 600. Precisão de passe, Flamengo 82% e o Liverpool 80%. Faltas, o Flamengo cometeu apenas 16 e o Liverpool 22. Tanto é que o número de cartões amarelos foram o dobro do Flamengo, né? Que foi 4 do Liverpool e 2 do Flamengo. Diferente do que aconteceu com o Inter, aliás, Real Madrid e Grêmio na época. Chutes a gol, Samara. Na época que o Grêmio jogou a final do Mundial com o Real Madrid fez 20 chutes e o Grêmio 1. 7 chutes a gol do Real Madrid, olha os dados Grêmio que a pessoa foi buscar. 0. Posse de bola, Grêmio 34, Real Madrid 66. E daí por diante,
Enfim, não tá em outro patamar? Tudo isso para dizer. Não tá em outro patamar? Não levamos o Mundial, mas jogamos bem. Exatamente. Foi pedreira. Foi pedreira, mas... Eu tava dormindo, gente. Mas, que assim, isso, Samara? Não dá pra dormir num jogo desse. Quando eu vi um silêncio, eu digo, gente, tá muito silêncio. O Flamengo tá perdendo. E o silêncio quando eu vi o grito do meu vizinho, desesperado. Foi o gol do Liverpool e ele se desesperou. Eu tava até com medo, que a gente tava com medo que ele se jogasse do apartamento. Eu digo, gente, tomara que ele não faça isso. Mas ele realmente não fez. Mas foi um desespero muito grande. Mas a gente sentiu isso nas ruas depois, né? Um ar muito calmo, muito tranquilo. O bom disso é que a carne está sobrando, tem muita carne. Aí o Arthur, inclusive, vai partir daqui, vai comprar sua carne. Vou comprar a costela suína. A costela suína, coisa boa. Agora, voltando a falar de coisa séria, tem falta d'água na zona norte da capital amazonense. O Leonilson Magalhães mandou aqui pra gente, inclusive com foto do local onde está vazando água. Bom dia, Samara e Arthur, e aos amigos da Band News. Peço ajuda para que informe a concessionária de água sobre o vazamento de água na rua 32, núcleo 3 da cidade Nova 2. O vazamento está ocorrendo desde a sexta-feira à tarde e já foi solicitado à empresa, mas até o momento nenhuma equipe compareceu ao local. Desde já, nós moradores agradecemos. Quem assina é o Leonilson Magalhães. A gente já passou para a redação, para que entre em contato com a empresa Águas de Manaus para dar uma resposta sobre este vazamento e a falta de água lá na zona norte da capital. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 9h45. A gente volta rindo porque a gente ainda tava falando do Flamengo aqui nos bastidores. Ainda é assunto para esse resto todo de 2019. É que é por isso que o Patrick trocou com a taça. Eu tava com medo que a gente tocasse muito no assunto aqui. Cadê o Patrick Vieira, hein? Tem atualizações no último bloco do Band News Manaus desta segunda-feira. Mais de 7 mil taxistas passam a ser beneficiados pela lei municipal número 2.553, que altera e regula os serviços de táxi da capital do Amazonas. A nova legislação reduz valores de taxas para regularização dos serviços e lança a categoria de táxi especial acessível, equipado com adaptações às necessidades das pessoas. A legislação oferece ainda a oportunidade para o taxista definir o desconto sobre o valor da tarifa de táxi. O uso da bandeira 2 passa a ser opcional. Eu achei bacana, né, que os taxistas entraram em consenso com a Prefeitura de Manaus, que enviou um projeto de lei para a Câmara, que foi votado para que realmente pudesse modificar ali, porque os taxistas estavam em desvantagem, né, em relação aos motoristas de aplicativo. Que bom que entraram em consenso e a gente espera que os taxistas possam tocar o trabalho com dignidade, tendo aí essas situações modificadas agora em lei, principalmente no que diz respeito a pagar as taxas de regularização dos serviços, né? As taxas foram reduzidas e a gente espera também que isso possa trazer maior comodidade e um alento aí para a categoria dos taxistas. E uma adolescente de 14 anos é estuprada por 2 homens na mesma noite em Porto Velho. As informações chegam ao vivo, direto da redação, com Guilherme Guedes. A Polícia Militar de Rondônia foi acionada pela irmã da vítima, que disse que ao chegar em casa viu um homem de 51 anos obrigando a adolescente a manter relações sexuais com ele. Ao notar a chegada da testemunha, o suspeito se vestiu e fugiu, mas logo foi avistado dentro de um carro e na sequência recebeu a voz de prisão. Contudo, no momento da procura do homem de 51 anos, a vítima ficou em casa com um homem de 29, amigo da irmã, que aproveitou que a adolescente iria tomar banho e a puxou pelo braço e praticou o estupro. Ambos foram levados à central de polícia pelo flagrante de crime de estupro de vulnerável. Que dizer de uma situação dessa, hein? Absurdo, na mesma noite, uma criança, uma jovem dessa ser estuprada 2 vezes.
Um por um homem de 51 anos e o outro por amigo da irmã que ficou lá tomando conta dela. Ele se aproveitou da situação. Exatamente. E acabou violentando a moça de novo. Nossa, eu espero que os dois permaneçam presos. Apenas 19% das empresas combatem a violência contra a mulher no Brasil. O dado é divulgado na pesquisa Violência e Assédio contra a Mulher no Mundo Corporativo. Os dados são do Instituto Maria da Penha, que ouviu 311 empresas. Apesar de 68% das empresas consultadas terem considerado necessário dedicar tempo à abordagem da violência doméstica sofrida por funcionários, apenas 19% desenvolvem políticas e ações de combate ao problema. Somente 9% têm um canal de ouvidoria para apoio à mulher. Destaque agora de Brasília, fala Thaís Sprovieri. A Polícia Rodoviária Federal tem até esta segunda-feira para voltar com os radares móveis das rodovias federais, segundo determinação do juiz Marcelo Gentil Monteiro, da Primeira Vara Federal Cível do Distrito Federal. Em 11 de dezembro, o magistrado suspendeu a ordem do governo federal que proibia a utilização dos aparelhos por entender que a falta dos radares pode causar danos à sociedade. O juiz deu prazo até esta segunda-feira para que fossem tomadas todas as providências para restabelecer integralmente a fiscalização eletrônica por meio dos radares estáticos, móveis e portáteis das rodovias federais. Em agosto, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Ministério da Justiça uma ordem para que a PRF suspendesse a utilização dos radares. À época, o presidente argumentou que a medida era importante para evitar a utilização meramente arrecadatória dos aparelhos e o desvirtuamento do caráter educativo. Boemba, boemba, com José Simão. Nosso querido presidente do PGN, o Partido da Genitália Nacional, se preparando para 2020, tá de folga nesse Natal. Mas não é por isso que você vai ficar na abstinência. Tem repeteco, vamos lá! Fala, Simão! Buenos dias, Barão! Acorda macacada! Ao trabalho! Acorda brasileirada! Mais uma semana! Trabalho para pagar ele cartão! É, o negócio tá feio, Simão. Ô, Simão, vamos começar a semana com um pensamento do dia. É o pensamento, Barão, de segunda-feira. Nossa, é mais profundo ainda, né, Simão? Não se sinta um derrotado. Pense como se você fosse um boleto. Porque o boleto sempre vence. Segunda-feira tem cara de boleto. Tem, total. Por ele que a gente vive na segunda-feira. Exato, é por ele que você acorda. Ai, que horror. Sim. A segunda-feira é um boleto. Ai, o que você quer ser quando você crescer? Quero ser um boleto, vencedor. Porque o boleto sempre vence. Como é? É o primeiro no Brasileirão. É o líder. É o líder do Brasileirão. Ô, Simão, sei que você, como um jornalista atento, acompanhou ao longo do fim de semana essa discussão aí envolvendo o Neymar, né? Neymar levou mais um tombo, é isso. Neymou. É isso. Agora, se foi extorsão, estupro, não é meu tema. O que eu gostei mesmo foi da conversa de WhatsApp. É verdade. Escancarou tudo, né, Simão? Oi, razão da minha libido. Oi, motivo dos meus sonhos eróticos. Vou te comer muito nessa posição aí. Peraí, a criançada. Saudades do que a gente nunca viveu. Esse é romântico. Peraí. Vamos tirar as crianças antes, peraí. O negócio aí foi Criançada, pesado. tchau. Crianças, Depois vocês voltam. Por essa conversa no WhatsApp, a gente conclui que o Neymar é ruim dentro e fora de campo. Ele devia ter tirado as crianças, né, do Twitter seguidores, dele, né? do Instagram. Tem que ter as crianças do Brasil, né? Mas que loucura, né, Simão? Divulgou tudo ali. E aí você conclui também
que ele gosta mais de balada que de bola, né? Não, a gente fala qualquer coisa do Neymar, menos de futebol. Menos de futebol. É só escândalo sexual. Saudade dos tempos em que o Neymar só comia bola. Presidente Simão, até amanhã! Até amanhã, minha gente. 9h53, o Repeteco do Simão você acompanha a qualquer momento acessando o site bandnewsfm.com.br, bandnewsfm.com.br. Falando agora com a nossa repórter Tawane Costa, que destaca as perspectivas do comércio varejista para o último trimestre do ano, que são melhores que as perspectivas de 2018. O último trimestre do ano deve registrar crescimento de 5% nas vendas do comércio varejista. A projeção é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas, FEComércio. Quem afirma é o presidente da instituição, Aderson Frota. Uma perspectiva muito boa em relação ao ano que se aproxima. 5% já está mais consolidado, que nós vamos crescer sobre o ano de 2018, sobre o último trimestre de 2018, nós vamos crescer 5%. Enquanto isso, os lojistas estão esperançosos em relação à retomada de confiança dos consumidores. Segundo a gerente de uma loja de roupas, Luana Miranda, o reflexo positivo das vendas já se consolida. O movimento aumentou bastante, né, em comparação com o ano passado, assim, muito mesmo. Então, os 3 últimos dias que antecedem de Natal é muito lotado e aí fica até um pouco pesado para a gente lojista conseguir atender a demanda de clientes que fica nesses últimos 3 dias. Segundo as perspectivas da FEComércio, o setor da construção civil do Amazonas também terá saldo positivo para 2020. A boa expectativa tem como base fatores econômicos que incluem a redução da inflação, taxa de Selic e de juros dos bancos, viabilizando maior oferta de crédito. E feirantes participam da primeira edição do projeto Feira Nossa Terra. Reportagem de Yasmin Salomão. Aproximadamente R$43 mil são arrecadados na edição especial da Feira da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS. Com uma programação diversificada e possibilidades de novos negócios para incentivar os produtores locais, o projeto Nossa Terra é lançado em Manaus. Segundo o presidente da agência, Flávio Antoni Filho, o evento foi uma iniciativa para atrair novos produtores para as próximas edições. Então a gente conseguiu fechar com chave de ouro esse ano, fazendo esse grande evento. Estamos estudando novas parcerias para que no ano que vem a gente consiga fazer a cada 3 meses e fundamentalmente ampliar. O secretário executivo de Pesca e Aquicultura do Amazonas, Leonci Cutri, disse que o programa Nossa Terra visa aproximar o produtor do consumidor. Tira a figura do atravessador e faz o papel de buscar o produto no produtor, dá todo o suporte de transporte, apoio técnico, gelo, caminhão, leva isso diretamente ao consumidor nos eventos denominados Peixe no Prato, que é o programa. Milena de Castro é empreendedora e participa pelo primeiro ano da feira. Ela destaca a importância do apoio da agência. A feira da ADS nos proporciona isso, proporciona a sensação de ser empreendedores, da gente poder gerir o nosso próprio negócio. De acordo com a organização do evento, cada feirante ficou com uma média de lucro de R$ 1.064. Ao todo, participaram 37 produtores e empreendedores, com vendas de frutas, hortaliças, produtos regionais e pescados a baixo custo do programa Peixe no Prato. Band News informa, com Camila Hirsch e Renata Venere. Mirdes, que sucesso que você está, hein, Camila? Ela começou neste ano, em fevereiro, a fazer atividade física. Ela pesava 120 quilos, está com 94,5, tem 62 anos e está de parabéns, né? Muito legal isso. Pois é, mudando de vida antes tarde do que nunca, é isso que a gente fala, né? Claro, sempre é hora de revolucionar para se sentir melhor, né? E viver, porque a gente vai viver bastante com mais saúde. O que acontece, Camila? A Mirdes quer saber se tem alguma atividade física
que faz diminuir os seios, porque ela tem vergonha, eles são grandes, ela gostaria de correr, mas eles são muito pesados. E aí, existe? Mirdes, você perdeu muitos quilos, né? Mas eu imagino que ainda esteja num caminho de redução, né? Hoje você está aí com 94 quilos. Então, o que acontece? Primeiro, os seios, eles são uma região, né, que tem muita célula de gordura. Então, com 94 quilos, você ainda tem aí bastante gordura, provavelmente no seu seio, para perder. E como você está nesse processo de perda, fique tranquila que ele vai diminuir ainda. A hora que chegar mais ou menos num peso agradável, que você já esteja feliz, satisfeita, na verdade, provavelmente ele já vai estar bem melhor. Aí a gente tem que analisar, né, se você realmente, seus seios ainda continuam muito grandes. O que a gente tem, que você pode usar, se você quiser começar a dar uma corrida ou fazer, às vezes, algum movimento, alguma aula, né, que acabe movimentando muito o seio e pode te incomodar, existem vários tops, procure na internet, tem muitas marcas hoje que estão preocupadas com esse tipo de conforto, né? Então, você vai ter que ver qual é mais confortável para você. Provavelmente você vai encontrar, pode dar um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. Eu tenho alunas e conheço mulheres que usam sim, às vezes 2 tops para praticar atividade física. Então você vai ter que dar uma pesquisadinha por aí, mas você encontra. E a regra é o conforto, né, Camila? Ela não precisa ficar preocupada porque ela tem vergonha e tal. Ela precisa estar se sentindo confortável. É isso, porque só o sutiã, por mais que você esteja sempre com uma camiseta, só o sutiã, realmente para fazer atividade física com um seio um pouco maior, atrapalha muito e não é bom, inclusive. Balança, às vezes sente dor, prejudica às vezes um pouco as costas. Às vezes você coloca um sutiã, um top e uma blusa mais justa que também ajuda ali a segurar um pouco, dar um pouquinho mais de sustentação. Parabéns pelo ano, hein? Foi maravilhoso, Mirdes. Faça como ela, comece alguma coisa e escreva aqui pra gente. informa@bandnewsfm.com.br. Você sintoniza 93.7. Band News Difusora FM Manaus. Arthur, é isso mesmo? Até a próxima segunda-feira, Arthur? Até segunda-feira, Samara. Gente, Daniel, é isso mesmo, né? E só segunda. E só segunda e na terça você entra de folga. Olha só, aí tem o outro lado, verdade. Então, durante essa semana, eu, Daniel Jordano e outras partes da equipe, Gabriele Moura e outra parte da equipe vai estar durante essa semana do Natal com afinco, não é fácil. Enquanto o Arthur vai estar com a sua carnezinha, com o Benjamin no colo, só curtindo o Natal. Ouvindo mas merece, vocês também. Mas merece, né, Arthur? Não foi fácil, não Esse é fácil. ano foi muitos desafios, mas vitórias também. Opa, coisa Feliz boa. Natal, Samara. Feliz Natal aos ouvintes. Sigam a gente aí, a gente vai também trazer atualizações. Tchau, tchau, Samara. Olha só, até a próxima segunda. Espia, Manildo. E até já, a gente fica agora com o Band News no meio do dia. Uma segunda-feira para você.